Muitos conhecem o fisiculturismo em razão de atletas famosos de outros países, como Ronnie Coleman, Jay Cutler, Phil Heath. E realmente esses fisiculturistas fizeram história, e através de alguns deles mais pessoas começaram a se interessar pelo esporte e a ter curiosidade. Mas não apenas os atletas internacionais conseguiram conquistar muitos títulos e fazer história no fisiculturismo. Muitos brasileiros também levaram sua trajetória longe, representando o nosso país e permitindo que o esporte passasse a ser mais conhecido por nós brasileiros, além de incentivar futuros novos fisiculturistas a seguirem nessa trajetória, por mostrarem que é possível, abrindo portas e inspirando outros atletas a seguirem os seus passos. Hoje vamos falar mais sobre o primeiro brasileiro a participar do Mr. Olímpia, a maior competição do esporte, o doc mais pedido do canal. Então vamos conhecer um pouco sobre o fisiculturista Luiz Otávio de Freitas. Iniciando sua vida no esporte, Luiz Otávio era nadador e com apenas 17 anos, conquistou o título sul-americano nos 100 metros do nado borboleta, no Chile. Ele ainda competiu nadando pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, durante 4 temporadas, enquanto fazia o curso de administração. Após ter se formado, ele retornou ao Brasil, já decidido a não seguir na natação e a buscar outros esportes, ingressando então no judô. Quando voltou ao seu país de origem, ele sentiu muito a necessidade de fazer algo para se manter em forma. Então começou a ir para o Clube Pinheiros e todo mundo o incentivava pelo fato dele ter um físico muito bom. Infelizmente, ele sofreu uma contusão no joelho e isso o impediu de continuar nas artes marciais. Mas foi esse incidente que fez ser descoberto seu talento para começar a treinar profissionalmente como fisiculturista. Em razão da contusão, ele começou a musculação como forma de recuperação e assim o professor Bruno Barabani notou o potencial de Luiz Otávio. Em 1976, iniciou sua preparação para competir como fisiculturista. Em entrevista com Miguel Chaim, Luiz Otávio nos conta o seguinte: o Bruno Barabani, que era levantador olímpico, me ensinou a fazer agachamento, terra, os levantamentos olímpicos e eu comecei a desenvolver força e gosto pela musculação. E aí foi uma transição rápida e eu imediatamente, para ter mais incentivo, falei para começar a competir. Quando começou a competir, ele se tornou um fenômeno, conquistando o primeiro lugar em todas as competições que participava. Ele fez sua estreia como atleta competidor em 1980 e conquistou os títulos de Paulista Estreantes, Mr. Capital, Mr. São Paulo, Torneio Rio-São Paulo e o Mr. Brasil. Em 1981 foi campeão brasileiro pelo Pinheiros e em 1982 o campeão sul-americano. Depois que havia conquistado todos esses títulos no Brasil, ele decidiu ir para os Estados Unidos. Naquela época a informação não era tão acessível e ele queria continuar se desenvolvendo no esporte. Ele ainda conta na mesma entrevista que se na época ele tivesse acesso à infraestrutura que existe hoje, ele provavelmente nem teria ido para os Estados Unidos. Sua ideia ao ir para lá era conseguir chegar a Joe Weider para conseguir patrocínio, mas antes de adquirir o patrocínio, que foi apenas em 1985, ele ainda participou de muitas competições em que conquistou ótimas posições, sendo um grande feito, pois sem patrocínio era mais difícil para ele conseguir ter acesso aos equipamentos que permitiam seu melhor desenvolvimento. Seguindo uma dieta rigorosa e com total foco no esporte, ele conseguiu se destacar. Depois de conseguir o patrocínio que tanto batalhou, foi quando sua carreira realmente começou a crescer. Com apenas 26 anos, Luiz Otávio estava com um físico admirável, com grande desenvolvimento muscular e definição, um corpo muito harmonioso e ao mesmo tempo grande presença de palco por conta do seu tamanho. No entanto, seriam alguns anos até ele conseguir conquistar sua meta principal, que era vencer o Mundial.
Luiz Otávio media 1,78 m de altura, pesando 98 kg, e com incríveis 53 centímetros de bíceps e 50 centímetros de panturrilha. Tudo se encaixava perfeitamente em sua estrutura física. Apesar de ter um histórico de ótimas performances nas competições que participou até 1985, ele teve um momento mais complicado em sua carreira. Em 1986, ele perdeu o título do Mundial, que ocorreu no Japão, por ter sido barrado pelo exame de doping que testou positivo. Esse foi o primeiro teste realizado pela IFBB em um Mundial. Apesar da frustração, ele tinha uma meta muito clara em sua mente e não desistiu de buscá-la. Então, em 1987, ele conseguiu conquistar seu primeiro título mundial pela IFBB, na categoria pesada. Na competição realizada em Madrid, na Espanha, passando inclusive nos exames de doping, esse foi um momento de grande comemoração para os brasileiros, ao ver um conterrâneo conseguindo conquistar um dos títulos mais importantes do fisiculturismo. Ao subir aos palcos, mostrou uma simetria e densidade, que ali era indiscutível seu nível comparado aos prós da IFBB. Além da qualidade muscular, sua apresentação em palco era impecável, chamando a atenção no cenário. Ao ter conquistado seu Mundial, a IFBB o convidou a permanecer nos Estados Unidos para desenvolver a sua carreira e para lá ele foi, e fixou sua residência até hoje. Suas conquistas fizeram com que na época o campeão brasileiro tivesse muito destaque na mídia brasileira e nas revistas americanas dos irmãos Wilder, tendo inclusive mais destaque do que o também campeão brasileiro José Carlos dos Santos. Aquele era o seu momento. Sua trajetória não foi fácil e ele realmente precisou perseverar muito para conseguir conquistar seus sonhos. Ele conta que, olhando assim, a carreira dele parece que foi rápida, mas foi bastante sofrida, exigindo muito foco e determinação, seguindo o sucesso que era ganhar um Mundial. Luiz Otávio desistiu do esporte que ele já havia competido por muitos anos. Sofreu uma lesão que sem dúvidas o afetou como atleta profissional e enfrentar a transição para outro esporte por 2 vezes. No entanto, ele conseguiu e foi o primeiro brasileiro a fazer história ao competir no Mr. Olímpia. Com sua conquista do Mundial de 1987, Joe Wilder, que o patrocinava, começou a incentivar bastante o Luiz Otávio para participar do Mr. Olímpia. Nesse período, ele fazia muitas turnês representando a marca dos irmãos Wilders. E quando ele chegou no Mr. Olímpia, ele conta que estava em ótima forma, melhor inclusive do que estava no Mr. Universe, que havia participado, mas que acabou perdendo. Quando ele competiu no Mr. Olímpia, ele estava 10 quilos a menos que no Mr. Universo. Uma quantidade que ele perdeu de músculos, porque tinha apenas 5% de gordura subcutânea. Essa perda acabou prejudicando muito a ele na competição para conseguir ficar dentre dos 10 primeiros competidores, mas não deixou nem um pouco de ser um grande feito. Ele foi o primeiro brasileiro a, como ele mesmo disse, botar os pés no palco olímpico. Em 1988, em Los Angeles, na Califórnia, a sua apresentação no Olímpia foi muito marcante e é impressionante ver sua presença no palco da maior competição do fisiculturismo. A presença de um brasileiro em uma época em que o centro do foco do esporte era principalmente os Estados Unidos foi realmente um grande feito e sem dúvidas abriu muitas portas para o crescimento de novos fisiculturistas no Brasil que viessem também a fazer história, assim como ele conseguiu fazer. Após sua carreira marcante, ele continua a participar ativamente do esporte. Hoje em dia, ele trabalha com atletas de todos os esportes, como fisioterapeuta, e sua clínica nos Estados Unidos, trabalhando bastante. Mas como um brasileiro nos anos 80, sem estrutura, teve que ir para outro país, será que hoje nos desenvolvemos tanto no esporte? Depois de tantos anos com os Estados Unidos como foco do crescimento do fisiculturismo, esse cenário começou a mudar.
Hoje em dia, com a infraestrutura e acesso a informações, os atletas brasileiros têm conseguido se destacar cada vez mais nas competições e o país tem se tornado referência no esporte. Nas últimas décadas, o fisiculturismo vem crescendo mais e mais no Brasil. Luiz Otávio conta que em uma conversa em que teve com Arnold há pouco tempo atrás, ele disse que hoje em dia o Brasil tem se desenvolvido muito mais em musculação que os Estados Unidos. Ele diz: os Estados Unidos têm decaído e o brasileiro crescendo. Isso para mim foi uma surpresa e eu comemoro a todos nós. O pessoal diz que eu fui a semente que proporcionou tudo isso e é um orgulho muito grande fazer parte de tudo isso. Hoje em dia, o fisiculturismo cresce a cada dia mais no Brasil. E Luiz Otávio de Freitas, sem dúvidas, foi um dos maiores precursores de tudo isso, abrindo as portas para que o país e futuros novos atletas pudessem se desenvolver e ter acesso à informação. Sua presença na mídia naquela época deu maior visibilidade ao esporte, participando de programas e entrevistas. Além disso, serviu de incentivo para que jovens fisiculturistas seguissem seu exemplo de perseverança e foco. Atualmente, temos Rafael Brandão e Vitor Boff, que após 32 anos classificou o Brasil para o Mr. Olímpia, sendo eles os principais nomes do fisiculturismo na atualidade na Open, e fazendo história ao recolocar o Brasil na disputa dos palcos olímpicos na principal categoria. Ramondino, que na atualidade podemos dizer que é o maior representante do fisiculturismo na mídia mundial, conseguindo a vice-colocação no Olímpia de 2022 na categoria Classic. O gigante Eduardo Correia, que marcou o nome do Brasil na categoria 212, e mais inúmeros nomes de grandes atletas, mas até hoje, Luiz Otávio é considerado uma lenda do fisiculturismo nacional e uma referência para novos atletas, deixando um legado incalculável para o fisiculturismo nacional, superando barreiras e com toda certeza gravando seu nome na história do fisiculturismo mundial. Espero que tenham gostado do vídeo e quero saber mais sobre o que vocês acham do fisiculturismo no Brasil hoje em dia. Deixe abaixo o seu comentário com a sua opinião. Estamos bem representados? Vamos chegar a patamares maiores ainda? E pessoal, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que gostam desse universo. Luiz Otávio, posso dizer que foi o atleta mais pedido nos comentários no canal. Sempre pode pedir e dar ideias para novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo um doc que mostra a história de Craig Titles, que participou de um dos maiores escândalos do fisiculturismo mundial. Nos vemos lá.